Começará em breve. Começou. Boa tarde. Estamos começando a nossa reunião, 14h23. Ela está sendo secretariada hoje pela Vera Lúcia Gomes de Souza. E nós temos como participantes Maria Gabriela Castro, Gisele Lage, Gabriela Ribeiro e Leila Cavalcante. Então, pessoal, nossa reunião de hoje em princípio, é o nosso último CAEX do ano, a menos que haja alguma necessidade de uma marcação extraordinária. Informes gerais. Né? Bom, a gente caminhou com a nossa deliberação da última reunião, então já fizemos o memorando solicitando que os campos que não têm representação no CAEX possam indicar um representante. Acredito que para a nossa próxima reunião de janeiro a gente já tem aí novos colegas no nosso conselho. Eu estou dando os informes gerais, mas se alguém quiser falar alguma coisa a respeito, pode me interromper, não tem problema algum, tá? Ô, Ana, Pode falar, Gabriela. Em relação a essa solicitação, no meu caso, o meu suplente ele mudou de campus. Então, eu estou sem suplente. Cabe também uma indicação? Eu não lembro o que fala o regimento. Eu também não lembro, mas a gente pode verificar isso, a gente anota, verifica isso, e aí, se couber, a gente solicita o suplente. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Nada, tá aqui gravado e, pelo que eu vi, anotado pela Vera. Tá. E se não tiver isso, Ana, que a gente possa até fazer uma alteração, né, posterior, né, fazer uma mudança, né, porque é importante ter o suplente. Claro, e a gente sabe que essas mudanças, não é, de campo é uma coisa que acontece, né, com uma certa frequência, então, né, é importante ter um suplente na representação. Nem sempre a gente pode, né, participar enquanto titular, então ter o suplente realmente é importante. Com certeza, às vezes tem outras agendas, às vezes o servidor está de férias, enfim, tem várias situações que são possíveis. Oi, Jones, boa tarde. Concordo, Leila. Oi, Jones. Oi, boa tarde. Boa tarde, só para você saber, a gente está nos informes gerais, acabamos de começar a nossa reunião, e a gente está no primeiro item dos informes gerais, onde eu atualizei os conselheiros sobre a indicação de servidores dos campos, no sentido de que a gente já preparou esse memorando. Então, a gente aguarda para a próxima reunião o que a gente já tenha novos colegas ou novos campos, e também estamos aqui discutindo se isso vale também para a solicitação de suplência. Então, isso vai ser verificado no regimento e, sendo, a gente também encaminha um memorando para os campos que estiverem nessa situação. Até bom fazer um levantamento, né, Ana, sobre os outros, né, perguntar aos titulares como é que está a situação dos suplentes. Se for possível, vamos fazer o seguinte encaminhamento aqui. Se for possível, a gente encaminha um e-mail para todos vocês em cópia, e vocês, no e-mail, nos atualizam da situação de representatividade. Tá bom? Aí, a gente já mapeia o que é necessário e faz também o memorando para esses campos. Não sendo possível de acordo com o regimento. Aí a gente estuda, já fica como pauta para a próxima reunião, a gente fazer algum encaminhamento e a gente estudar essa possibilidade de fazer essa alteração no regimento. Tá bom? Ok. Outro ponto é a acessibilidade em Libras nas APNPs. É só para também atualizar vocês, né? A gente está com uma minuta de edital
que eu já tinha comentado aqui numa reunião anterior, que a gente tem uma minuta do edital já circulando, a gente encaminhou para os NAPNES, para a gente ouvir os NAPNES a respeito da minuta e também está com os pró-reitores. E eu pretendo, o mais rápido possível, ainda essa semana, publicar esse edital de monitoria. E nós solicitamos aos campos que estão... Começou a chover onde eu estou, então se o som estiver muito ruim, me avisem que eu falo mais alto. Vou aumentar aqui um pouquinho o meu volume também. Mas tá bom, não tá ruim, não. Não, a gente não tá nem escutando barulho de chuva nem nada, não. Ah, tá. É que eu não tô no Rio, estou no lugar e começou a chover forte. Bom, então, a outra medida que nós estamos tomando para a questão da tradução de Libras nas APNPs, a gente está fazendo um estudo para disponibilização dos tradutores para os campos onde tem alunos surdos, de maneira que esses alunos estejam totalmente amparados por tradutores. Então, qual foi a medida que nós tomamos? Nós fomos demandados por esses campos, onde eles já dizem que não é possível dar conta das APNPs para os alunos surdos apenas com um tradutor. Então, nossas medidas: o lançamento do edital de monitoria. 2, o remanejamento, que não é remanejamento porque é remoto. Então, não é um remanejamento físico, é uma disponibilização dos tradutores dos outros campos atuarem nestes campos onde a gente vai ter uma necessidade maior. Então, a gente começou a fazer esse estudo. E aí pedimos a esses campos, que no momento a gente está falando de Nilópolis e Caxias, um plano de trabalho. Então, eles estão preparando um plano de trabalho para a gente poder entender qual é a real necessidade. A necessidade nós já sabemos que tem, mas qual é a real? Ou seja, quantos tradutores a gente precisa em Nilópolis efetivamente? Quantos tradutores a gente precisa em Caxias efetivamente? Então, a gente está, nesse momento, aguardando que Nilópolis e Caxias nos passem esse plano de trabalho. Uma vez recebendo esse plano de trabalho, a gente consegue fazer essa realocação e essa disponibilização dos tradutores dos outros campos. Começando as aulas, para valer, com matéria nova, antes disso, nós faremos um remanejamento provisório até termos esse estudo efetivado. Mas eu espero que a gente consiga concretizar isso o mais rápido possível. Se alguém tiver alguma questão sobre esse assunto. Eu fico me perguntando se não tem nenhum aplicativo, porque eu fico imaginando, por exemplo, algumas aulas que são gravadas, não é? Não tem nenhum tipo de aplicativo que possa fazer esse tipo de tradução, não? Parece é uma pergunta. Não, parece que tem. A gente vem trocando muito com os outros institutos federais. Parece que existe um aplicativo em estudo, mas, enfim, tudo isso demora. Por favor, Jones. Então, pessoal, a Libras, né, é um idioma e tal, completo, não sei o que e tal. Os aplicativos que existem, eles não dão conta dessa tradução por diversos motivos, né? Por exemplo, a questão do regionalismo, por exemplo, né? Existem sinais em Libras que só são falados em um determinado estado, em determinada cidade, né? No caso dos aplicativos, eles acabam usando o dialeto que é usado em São Paulo. E acaba que não atende, né? E muitas vezes, né, faltam
sinais, né, que se usam, por exemplo, existem sinais que estão faltando ou não tem conectividade com a internet, né, e aí acaba dando um resultado diferente, né? Existe muita datilogia nesses aplicativos. Datilogia são as letras, né? A, B, C, D em mãos, né? Então, às vezes, os aplicativos eles fazem datilogia e acaba que o surdo não consegue aprender com facilidade. E, além disso, caso surja alguma dúvida, alguma coisa assim, o surdo não vai ter condição de tirar dúvidas, entendeu? Então, é necessário que haja um intérprete por conta das questões de regionalismo, a questão dos aplicativos não funcionarem tão corretamente. A Gabriela está falando aqui, e além das especificidades de sinais que são técnicos, os aplicativos eles lidam mais com questões mais gerais, assim, com assuntos mais gerais, mas com coisas mais técnicas, não tem essa possibilidade. Eu nem pensei em trocar, não. Na verdade, assim, eu acho que o intérprete ele é fundamental, né? Mas eu pensei assim, tipo, né? entre o que exato, tipo assim, eu não tenho nada, entre não tenho nada e ter um meio capenga, né? Ter uma coisa que não atende, mas ela é algum tipo de artifício, alguma coisa ele vai entender. Eu acho que entre o nada e alguma coisa, eu ainda fico com alguma coisa. Né, meu pensamento. Não é o ideal, não concordo assim, de não ter nada, né? Eu acho que a gente podia pesquisar, ver sobre isso. Os caminhos que a gente tomou foi esse edital de monitores, e porque assim é bem complicada essa questão. Já houve um edital de estagiário e deu deserta. Mas a gente insiste agora no formato monitores, fizemos algumas adaptações, tentamos corrigir algumas coisas, e para ver. Então, tem o edital de monitores, que é esse que eu quero publicar ainda essa semana, e esse remanejamento, porque efetivamente a gente tem aluno surdo em Nilópolis e Caxias. Então, a gente tem tradutores nos outros campos. O Jones caiu. Então, a gente tem que tentar que esses tradutores dos outros campos possam ajudar, né? Porque, afinal de contas, o IFRJ é uma coisa só. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo esse trabalho com os campos, né? Então, pedimos o plano de trabalho e vamos fazer. Eu estou evitando chamar isso de remanejamento, porque foi o que a gente conversou. Remanejamento dá uma ideia de uma coisa física. Se o trabalho é remoto, não é remanejamento. É uma adaptação de plano de trabalho, né? Todos nós estamos trabalhando todos os dias, fazendo os nossos relatórios, prestando contas, apesar de estarmos em trabalho remoto. Então, a gente cria aí um plano, uma proposta de um plano de trabalho para podermos oferecer a tradução para os alunos que agora precisam muito, mais até do que antes com o presencial. Sim. Então, é esse um pouco o desenho que a gente está fazendo. Bom, o nosso próximo ponto, ainda de informes gerais, é o auxílio conectividade. Gostaria de atualizá-los. Na sexta-feira, eu, o Igor e o João Gilberto soltamos uma nota, que eu imagino que todos tenham tido conhecimento. Nós mandamos para os diretores gerais e depois publicamos no site. Bom, nós tomamos essa atitude, ela é uma nota operacional. Nós achamos que nós somos as 3 pró-reitorias que operamos o auxílio conectividade. Então, a gente achou importante a gente fazer uma nota, porque é sempre o reitor, mas eu acho que, do ponto de vista operacional, era importante nós nos colocarmos, né? Então, nós avaliamos isso numa reunião nossa, e fizemos a nota e encaminhamos para o gabinete para que o gabinete fosse
pudesse disparar para os diretores gerais. Jones, a gente está no ponto C da pauta de informes gerais, onde eu estou atualizando os conselheiros sobre o auxílio e conectividade. Ok. Então, soltamos essa nota. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante, embora eu acho que eu já tenha falado aqui, eu acho, né? Mas, assim, de qualquer maneira, nunca é demais a gente repetir. Então, o edital foi elaborado pela PROEX, todo o estudo orçamentário pela PROAD, a licitação dos tablets e dos chips foi aberta pela PRODIN, porque a DGTI está dentro da PRODIN, né? E a gente avaliou que isso é uma licitação onde a gente está falando de equipamentos e quem tem essa expertise é a DGTIC. Então, foram eles que fizeram termos de referência, seus termos de referências. Foram 2 licitações em separado, o edital também, as inscrições foram em separado. A de chip foi um formato e a de tablet foi outro. A de chip, nós aderimos a uma grande licitação da UFRJ e dos chips da TIM. Nós já recebemos todos os chips, inclusive os dos servidores, e desde início da semana passada, entregamos já a segunda, foram feitas a primeira e segunda chamada, e a primeira já tinha sido entregue, e a segunda chamada a gente entregou semana passada, dos chips da TIM. Ainda falando de chips, nós aderimos à RNP de Brasília, e tudo indica que nós vamos ser contemplados com alguns chips da Oi e da Claro. Não são muitos, e aí a gente vai usar, como a gente já contratou esses chips da TIM, porque isso foi feito com o nosso orçamento, não tem nada de Brasília, agora esses chips da Oi e da Claro vêm de Brasília. A gente está fazendo uma avaliação, porque, por exemplo, Pinheiral não está conseguindo usar os chips, uma boa parte dos alunos, porque lá a TIM não pega bem. Então, nós vamos agora começar a entender onde o chip da TIM não pega bem e aí fazer uma troca. Então, esses de Brasília, da RNP, a gente vai usar desta forma. Não é uma quantidade grande, a gente já gastou mesmo o dinheiro da TIM, então, com a TIM, então a gente vai usar para isso, para suprir, tentar suprir localidades que a TIM não esteja funcionando adequadamente. Então, esse é o capítulo chip. Os chips todos foram entregues, já estão com os alunos, já teve chip roubado. Ai, mas sério? Mas tudo bem, está tudo previsto no contrato, o aluno já avisou com o boletim de ocorrência, já notificamos, já suspendemos o uso, enfim, está tudo no fluxo, tudo dentro do previsto. Tablets. Os tablets, a gente teve um atraso enorme, gigante. Primeiro começou com a licitação, que a primeira licitação foi impugnada, tivemos que abrir uma segunda, abrimos a segunda, correu tudo bem, uma empresa ganhou, Simpress, e ela trabalha com a Samsung. Tablets ótimos, preço ótimo, eles são alugados e eles têm seguro e eles têm assistência técnica. Ana, me explica isso. Na verdade, o tablet ele é alugado e quando acabar a pandemia os alunos vão devolver os tablets? Seria isso? Exatamente, é isso. Devolve para a Samsung? Não. Devolve para a Simpress. Nosso contrato é com a Simpress, não é com a Samsung. Não, sim, Eles mas devolve para a empresa. Eles trabalham só com a Samsung. Não é uma licitação de compra, é uma licitação de aluguel. Sim, Gabriela, os chips também, eles são devolvidos. Só que o chip, na verdade,
eles são devolvidos, a gente cancela o contrato, então eles cancelam a conexão, né? O tablet, eu não me lembro se o chip, a gente vai ter que devolver o chipzinho, isso eu não me lembro, tem que verificar. Mas, de qualquer maneira, também é devolvido, é tudo locação, né? E aí, esse foi o melhor formato de licitação encontrado, Leila. Então, aí ele é alugado, acabou, voltou para o presencial total. Enquanto tiver o híbrido, o aluno está atendido com equipamento. Quando houver volta total presencial, aí sim, os equipamentos serão devolvidos. Ana, foi tão mais barato fazer esse aluguel do que comprar? Muito mais barato. Sem contar que você ainda tem a questão do seguro e você tem assistência técnica. Eles são obrigados a repor. Deu problema, eles repõem. E é muito mais barato, sim, muito mais barato. Teve até uma live quando a gente lançou o edital que o Igor fez comigo, Igor, pró-reitor da PROAD, e o Igor explicou isso tudo direitinho. Porque assim, porque assim, o aluguel é o quê? Mensal, né? É um aluguel mensal. Mensal. Então, mesmo assim, pensando num período assim de 6 meses, ainda assim fica mais barato? Fica mais barato. Os estudos foram feitos pela própria PROAD. Fica mais barato assim. Tá? Enfim, então o processo foi esse, aí começaram os atrasos. Eles garantiram que ia chegar super rápido, só que não chegou, porque com a coisa da Black Friday, a Samsung ficou sem estoque, porque esses grandes magazines compraram. Esse tablet é um tablet meio top, assim. É um tablet muito bom. Então, esse tablet, eles ficaram sem estoque. Você fala tão bem desse tablet que eu tô doida para pedir também, para ver esse tablet aí top. Eu também. Mas não foi oferecido na conectividade dos servidores. Conectividade dos servidores só foi oferecido o chip. Aliás, já foram entregues também dos servidores. Os alunos que pediram chip podiam pedir tablet também? Poderiam pedir as duas coisas, inclusive eles tinham que fazer 2 inscrições. Isso foi explicado várias vezes. E muitos pediram. Muitos, inclusive, já estão com chips, podendo usar no celular, mas pediram os tablets. Bom, teve um atraso gigante, a gente tem pressionado diretamente a Simpress, a gente conseguiu falar até com a própria Samsung, mas a gente teve muita dificuldade com isso. Agora, segunda-feira ontem, a gente teve a notícia de que eles saíram de Manaus. Saindo de Manaus, eles chegam em São Paulo e aí depois vem para o Rio. A previsão que a empresa nos deu, desde sempre com a saída de Manaus, era mais 15 dias para estar na nossa mão. Mas a empresa também já furou muitas vezes. Então, assim, a gente tem prova de tudo. Então, todos os e-mails que a gente recebeu, a gente poderia dizer, de ontem, 15 dias, a gente está com eles distribuindo pelos e-mails da empresa. Agora, a gente pode confiar nesses e-mails? Eu não sei responder. É esse o nosso embrólio. Mas aí eu penso assim, a empresa dependia da Samsung para liberar, não é isso? Sim. Uma vez a Samsung liberando, a empresa enviando, eu não vejo assim, né, assim, não sei se eu estou sendo inocente, né, eu não sei se eu vejo problema, né, na questão da entrega, não. Não, eu confesso que eu já botei em todas as minhas rezas aqui. Mas, assim, né, o certo é quando a gente estiver com o tablet na mão. Tudo a gente disponibilizou muito rápido.
Eu ia perguntar também sobre as sanções para a empresa, né? Porque, como você colocou, Ana, está tudo em contrato. E eles não cumpriram o prazo, né? E isso está trazendo um prejuízo enorme para a nossa comunidade acadêmica, estudantil, né? No nosso campus, a gente está sentindo bastante as consequências desse atraso, em função das últimas decisões, do desânimo geral que a gente está observando que os alunos estão enfrentando, né? Então, assim, sobre esse ponto a gente ainda não comentou. Teria, assim, algumas sanções para a empresa? Tem sanções, mas elas ainda, porque esses contratos de licitação, eles têm um monte de questões, assim, tem sanções, mas ainda não dá para colocar, porque, assim, contratualmente, no contrato da licitação, eles ainda estão no prazo, embora eles tivessem se comprometido conosco por e-mail que entregariam antes, no prazo que a gente divulgou anteriormente, entendeu? Mas eles ainda estão dentro do prazo. Agora, uma coisa que nós fizemos foi abrir para a possibilidade de bolsa, né? A gente criou uma bolsa de R$ 600 para quem quisesse desistir do tablet. Isso foi feito, inclusive 2 campos aderiram a essas bolsas, Niterói e Engenheiro Paulo de Fronten. Eles aderiram à bolsa. Então, o processo de bolsa, eu acho que eles estão recebendo essa semana. Mas, por enquanto, só 2 campos resolveram aderir. Porque a bolsa é o seguinte, o aluno recebe os R$ 600 e aí é por conta e risco do aluno. Ele não tem que prestar conta, não? Apresentar uma nota fiscal da compra? Não. Não. A prestação de contas é o aluno cursar. Ai, achei isso complicado, Ana. Não é complicado, porque, na verdade, você tem, assim, é complicado. Mas porque assim, desobriga o aluno de comprar, né? Você sabe que às vezes o aluno vai acabar usando para outra coisa. Não são todos, mas vai ter sempre aqueles que vão utilizar para outros fins. Ele tem que cursar. Porque no edital, qual é a contrapartida? O edital, e isso a gente tem já o parecer jurídico, tá? Do procurador. No edital, a gente empresta o tablet e o aluno tem que cursar. A prestação de contas dele é essa. Se eu estou dando uma bolsa dentro do mesmo edital, a prestação de contas é a mesma. Ele tem que cursar. Se o aluno tranca, o aluno tem que devolver o tablet. Ele não pode ficar com o tablet se ele estiver trancado. Isso está lá no edital. Se o aluno não entrega nenhum trabalho, ou seja, ele vai ser reprovado por abandono, né? Porque não tem a reprovação agora nas APNPs é só por abandono. Ele tem que devolver o equipamento. Ele não pode ficar com o equipamento. Abandono só no técnico, não é? Porque no superior tem a reprovação sim, Ana. Não, aí no superior tem a reprovação. Mas se ele está cursando, ele foi reprovado, mas ele está cursando, ele fica com o equipamento. Ok. Agora, se ele abandona, se ele tranca, aí ele tem que devolver o equipamento. Então, o edital é que rege, o mesmo edital que rege a bolsa, é o mesmo edital que rege o empréstimo do tablet. Então, se ele... Pode perguntar. Então, se ele opta por receber os R$ 600 e tranca, também ele também tem que devolver os R$ 600. Tem que devolver os R$ 600. Entendeu? Certo. A gente sabe, por exemplo, a bolsa para gente, para a ProEx, é muito ruim, porque além de ter uma operacionalidade muito mais complicada, a gente sabe que não é tão simples assim fazer alguém devolver R$ 600. Você tem que abrir processo administrativo, tem uma série de questões, mas foi o jeito que a gente conseguiu para podermos oferecer alguma alternativa.
Então, essa alternativa foi oferecida. Ana, eu queria assim, levantar uma questão, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tudo vê pela internet, né? E a gente sabe que tem alunos que não têm realmente condição de ter esses recursos. Eu acho que a gente podia pensar lá mais para frente, né, independente da pandemia, da gente ter um edital de auxílio mesmo, né, de auxílio de dar esse tipo de recurso para os nossos alunos que têm necessidades. Porque daqui para frente eu acho que nada mais vai ser igual, né? Eu acho que a nossa forma de trabalhar, né, enquanto professor, enquanto até a parte administrativa sempre vai ser diferente, não é? A gente teve perdas com a pandemia, mas a gente teve outros ganhos, né? Eu procuro olhar esses ganhos. Então, por exemplo, esse tipo de reunião online eu achei maravilhoso. Eu acho que assim a gente adere mais pessoas, não é? A gente consegue abarcar mais gente nas reuniões online. E até nas nossas próprias aulas, a maneira da gente trabalhar. Então, isso vai exigir também esses alunos terem essa conectividade. Então, acho que a gente pode pensar nisso para frente, de alunos em situação de que não tem esse recurso, de fornecer enquanto instituição pública, né, assim como o Estado fez, né, de dar notebooks ou netbooks, eu não sei o certo, para os alunos. Acho que a gente, enquanto instituição federal, poderíamos pensar nisso também, separar um dinheiro orçamentário para dar esses recursos para esses alunos. Sim. Nós, em termos de edital, a gente estava fazendo um estudo, depois da segunda chamada, de criar uma conectividade permanente. Mas a gente meio que parou com tudo, a gente meteu o pé no freio, foi até quando eu estava de férias, né? Eu saí de férias, a gente já estava com esse estudo pronto. Quando eu voltei, já com esses atrasos todos, toda essa problemática, a gente parou total isso. A gente, inclusive, é o que a gente tem respondido sempre que tem e-mails na ProEx, vai ter a terceira chamada, vai ter... E a gente diz que, por enquanto, não. A gente precisa zerar essa problemática. Aí a gente começa a pensar nisso. Mas eu confesso que a gente não pensou em nenhum momento na compra. Por que a gente não pensou na compra? Eu sei que tem algumas questões que a gente, né, Verinha, a gente pode verificar, eu não vou me lembrar de cabeça as razões, mas foi um estudo bem cuidadoso que foi feito pela PROAD e que eram vários os motivos que fizeram a gente não comprar e alugar. Mas a gente pode recuperar isso oportunamente. Quando a gente for mexer nisso, a gente pode recuperar esses estudos e até trazer como pauta aqui para o CAEX. E por que eu falo isso? Por exemplo, eu tenho feito vários cursos, não é? Eu tenho gostado até dos cursos que eu tenho feito, e eu fico assim, gente, eu gostaria de aplicar isso quando voltar presencialmente. Mas para aplicar, eu realmente preciso, por exemplo, de no mínimo um tablet, não é? Para fazer aulas mais interativas com os alunos, né? Então, o celular seria muito pequeno, né? Ficaria muito desconfortável, por exemplo, para usar certos aplicativos em sala de aula. Então, eu acho que o tablet, no mínimo, seria o ideal. Então, eu fico pensando, poxa, a gente pode pensar nisso mais para frente, a gente precisa realmente mudar a nossa forma de ensinar, o mundo está aí mudando, né? Está tudo se conectando, e eu acho que seria interessante a gente fornecer esse material para os nossos alunos terem em sala de aula, inclusive. Bacana, eu acho que é legal a gente deixar isso registrado, e eu acho que a gente fica aqui com compromisso de quando estiver trabalhando com essa possibilidade do conectividade permanente, a gente traz essa pauta para dentro do CAEX, explica as razões pelas quais a PROAD decidiu, não, foram todos os pró-reitores que decidiram, mas a PROAD apresentou um estudo e realmente nós todos saímos convencidos de que era o melhor caminho. Então, a gente traz esse material, apresenta para vocês verem também, tá bom? Porque assim, eu fico lembrando da época da transparência, né? Nós usávamos a transparência, não posso poder durar na minha idade.
né, Verinha? A gente era da Data Show, aí quando chegou o Data Show, né, ainda tivemos relutância de alguns professores, né, para usar o Data Show, então hoje o Data Show não tem nem mais transparência lá em Nilópolis, né? Se tem um ou dois, né, a gente tem Data Show, então a gente substituiu pelo Data Show, mas hoje eu já vejo uma necessidade diferente, de ter realmente, por exemplo, alunos com internet em sala de aula, né, para a gente poder trabalhar documentos, arquivos, aplicativos dentro de sala de aula, porque o mundo está realmente mudando. Então, se nós pudermos fornecer esse tipo de material, né, para os nossos alunos, eu acho que a gente vai ter um grande ganho aí em termos de ensino. Tá bom. Então está registrado. Quando a gente for entrar nesse tema futuramente, a gente traz essa discussão para cá, tá? Pontos de pauta. Aprovação da ata da última reunião da 70ª, é assim que fala, gente? A Gabriela levantou a mão. Foi isso, Gabi? Foi. Então, antes de passar para o próximo ponto, eu queria saber se teve alguma discussão das pró-reitorias, da reitoria, sobre o encaminhamento, porque eu acho assim, que na melhor das hipóteses, né, se esses tablets chegarem em 15 dias, e até todos os alunos entregarem e tal, então vai ser praticamente no recesso. O que é que a gente vai fazer, né? Gabriela, qual é o encaminhamento? Na verdade, a gente, assim, né, o último encaminhamento da reitoria é que cada campus tem autonomia sobre o calendário. Por isso, tem campus, por exemplo, Arraial, Niterói, né, tá andando com os conteúdos, tá andando, porque para eles avaliaram que é melhor. Tem outros campos que só começam com o tablet. Tem outros campos que estão esticando o acolhimento. Então, assim, na última reunião, os campos ganharam autonomia para administrar o seu calendário. Fora isso, os campos também tiveram a possibilidade de aderir à bolsa. Então, assim, na verdade, a gente soltou a nota, nós, as 3 pró-reitorias, né, soltamos a nota na sexta-feira. A gente tem Consup quinta-feira. E a gente está aqui, o que a gente está fazendo? Pressionando a empresa, né? Pressionando a empresa, a gente pressionando, as coisas estão vindo de avião, não estão vindo, inclusive de São Paulo também vai vir de avião, não vai vir por transporte terrestre. A gente está fazendo pressão do jeito que a gente pode, né? Mas a gente está um pouco engessado com isso. Então, na verdade, é muito importante a gente entender como cada campus vai querer agir, até para a gente também estar junto nessas decisões, entendeu? Porque desde a última vez, os campos saíram com autonomia, desde o último CODIR. Né? Então, a gente está meio que também tentando entender o que cada campus está decidindo. E isso está acontecendo meio ontem e hoje, né? Essas reuniões estão acontecendo, alguns campos já fizeram e outros estão fazendo ainda hoje. Quando chegou, né, essa informação, essa informação antes de agora, né, que os tablets não chegariam a tempo, e aí teve essa extensão, né, do acolhimento, eu participei da reunião, inclusive enquanto NAPNE, né, para a gente saber se a gente iria aderir ou não à questão das bolsas. E aí foi tirado na reunião que a gente falaria com os alunos, daria essas opções para eles, para definir se a gente aderia ou não, né. Aí eu não acompanhei mais enquanto NAPNE, e aí, pelo que eu estou entendendo, a gente não aderiu, já que, né, você não citou. Mas... Olha, deixa eu só te falar uma coisa. Esses campos que aderiram, Niterói e Engenheiro Paulo de Fronten,
Eles aderiram lá depois daquele primeiro CODIR. Depois da nota, ainda não teve uma demanda, mas pode ser que alguns campos, como os campos estão, a gente soltou a nota na sexta-feira, no final do dia. Realmente foi... não, mas eu estou falando mesmo lá da outra. Não estou falando dessa sexta, não, porque até onde eu sabia, a gente realmente estava esperando até sexta que os tablets chegassem. E aí, a minha preocupação disso ficar assim, na decisão de cada campus é que eu acho que isso tem um impacto institucional, né? Se a gente pensa que, por exemplo, todos os professores tiram férias coletivas, e aí um decide que vai continuar as aulas, outro decide que não vai, então isso vai impactar no calendário. A própria, quando a gente pega as APNPs, não? Não, porque não vai poder ter por campus? O calendário tem uma data única para acabar, e o calendário tem gordura dentro. Então... Mas tem pouca gordura, não? Não, parece que não era por pouca, não. E assim, então, na verdade, ainda dá para o campus aplicar o calendário, porque, por exemplo, tem lá um limite, né, a gente poderia... Tem um percentual que a gente teria que cumprir. A gente estava cumprindo acima desse percentual. Então, assim, tem uma série que isso está sendo discutido pela PROEM, né, com o ensino, mas a gente, assim, tem, dentro desse calendário, tem sim ainda para onde correr, de maneira que seja possível ainda acabar juntos. Então, não impactaria nas férias. Entendi. Mas, não, que bom, então, né? Eu realmente achei que a gordura era muito pouca. Gabriela. Poderia impactar novamente. Gabriela. Pode falar, pode falar. Não, só assim, e aí o que eu acho que... Acho, assim, relativamente complicado a gente pensar isso por campus, porque a gente está indo contra o que o próprio regulamento, enfim, as instruções da própria APNP, né? Que dizia que elas iriam acontecer se a gente conseguisse prover esse acesso o mais universal possível, né? Então, a gente já está aí com vários problemas em termos de acessibilidade, e agora a gente está com problemas em termos da própria distribuição dos equipamentos para os alunos. Então, acho que a gente... Não sei, eu acho que a gente precisaria pensar mais institucionalmente, porque até, sei lá, para a gente se fortalecer, não sei, eu acho que deixar isso por campus mais complexo. Na verdade, assim, por campus é o quê? É a organização do seu calendário, porque é tudo muito complexo. Essa situação é uma loucura mesmo, mas vamos lá. Tem campus que pode tocar o seu calendário, seja porque tem equipamento, seja porque abriu os seus laboratórios temporariamente, tem equipamento que emprestou para aluno, tem campus que emprestou equipamento para aluno enquanto o tablet não chega. Enfim, então, e que para o campus, a avaliação do campus, a pedido dos alunos, dos responsáveis e também dos servidores dos campus, eles preferiam que a gente fizesse, que for ter essa autonomia. E tem outros que não. Por exemplo, tem campos que tem alunos concluintes e que têm extrema urgência e que dão conta de resolver isso. Então, por isso, né, isso foi inclusive uma demanda que veio também do próprio CODIR, né, que os campos tivessem autonomia. Claro, é uma autonomia restrita, não pode fazer o que quiser com o calendário. Não, tem uma autonomia dentro do início e dentro do fim, né? E isso regimentalmente a gente está coberto. Então, assim, tem outros, não é que eles não tenham dado, não tenham resolvido o problema, mesmo que de forma capenga,
Mas eles resolveram o problema da conectividade ali, até a chegada dos tablets. Seja com bolsa, seja abrindo os laboratórios, seja emprestando equipamentos. Mas são campos o quê? Menores, que tem um número menor de alunos, né? Então, eu vou te falar, para a gente isso é até bom. Por quê? Porque tem uma possibilidade de os tablets chegarem em quantidades fragmentadas. Então, a gente pode atender a quem está sem a solução imediatamente, entendeu? E entregando aos poucos. Mas isso também é uma possibilidade que não assim, a gente está trabalhando para ter tudo junto. Mas é claro, se a Simpress chegar e falar assim, não, eu te entrego 700 e depois eu te entrego 600, eu quero, até porque a gente teve primeira e segunda chamada, né? Então, eu quero, porque eu quero começar a atender e começar a resolver o problema. Gabriela, só para te esclarecer, o calendário, na verdade, quando se fala em calendário, é um só para a instituição em termos de início de férias dos docentes, final das aulas. Então, o final das aulas vai até 28, se não me engano, 28 de fevereiro. Né, até o finalzinho de fevereiro. Então, isso é para todos os campos. O que está sendo diferenciado alguns campos estão estendendo o prazo de acolhimento, ou seja, não dá matéria nova, né, não tem momento assíncrono, porque justamente os alunos não estão tendo essa conectividade, então, alguns campos optaram por não ter momento síncrono, somente assíncrono e sem matéria nova, não é? Outros campos estão continuando com seus calendários, no sentido de estão dando matéria nova, estão tendo momento síncrono, então vai muito em função da especificidade mesmo de cada campus. Né? Então, por exemplo, tem campi que tem pouco aluno, né? Como, por exemplo, em Nilópolis tem muito aluno. Né? Aí você vai para um Engenheiro Paulo de Fronten, tem menos alunos, você vai para alguns outros campos que tem uma quantidade menor de alunos, que são menos alunos de repente, não sei o caso de lá, tá? Não estou falando especificamente não. Que não tem, às vezes, não é um quantitativo muito grande, que não tem conectividade, ou que já receberam os chips, mas tablet quase ninguém pediu, então realmente muito em função de cada campo vai dar uma solução, de repente, são poucos alunos, o diretor consegue fornecer, por exemplo, notebooks para esses alunos, não é? Então, assim, às vezes o campus, ele consegue dar conta, às vezes, das especificidades do seu grupo ali, daqueles seus alunos. Então, por isso é que tem essas diferenças na questão de como está sendo conduzidas as aulas nesse momento. Tá? Mas o final das aulas vai ser o mesmo para todo mundo. Qual é o prejuízo, vamos dizer assim? O campus que resolveu estender o prazo de acolhimento, então, quando a gente voltar efetivamente a poder da matéria nova, ele vai ter um prazo mais curto, então a gente vai ter que fazer um replanejamento, né, dos nossos conteúdos, o que a gente acha importante, né, mais reduzido, né, comparado com outros campos que estão continuando aí com as suas matérias novas, os professores dando matéria nova. Então, essa é a diferença de um campus para o outro, como é que está sendo conduzida essa questão aí da falta da conectividade. Essa fala da Leila é perfeita, porque, assim, só para complementar, assim, só duas coisinhas, Gabriela, já te passo de novo. Tem campos que realmente quase não pediram tablet, mas pediram muito chip, e todos receberam seus chips. Então, assim, essa é a questão. Por que não começar nosso problema não é o tablet, nosso problema era o chip, e o chip todos foram entregues, da primeira e da segunda chamada. Né? E a questão do percentual de conteúdo, a gente ainda assim está amparado legalmente, porque a gente fez uma opção por um percentual maior do que o que nos é exigido lá pelo MEC. Pode falar, Gabriela. Não, sim, só queria dizer que eu entendo, né, todas essas questões, inclusive são questões que não... Esse atraso não é culpa, né, não achei outra palavra, enfim, não é culpa da reitoria, das pró-reitorias, mas ainda assim eu acho que a gente poderia ter pensado, não sei, assim, a impressão que eu tive é que a gente discutiu muito o ano inteiro, e quando foi para a gente efetivamente implantar as coisas, colocar
né, essas APNPs para funcionar, a gente simplesmente esqueceu que as coisas poderiam dar errado. Então, a gente, em vez de já ter previsto essas coisas e pensado, por exemplo, nesse primeiro mês, para ir treinando os alunos como usar o Classroom, como usar o SIGA, como usar não sei o quê, treinar os próprios servidores, os que ainda não tinham feito. E aí, quando começasse com todo mundo junto, porque às vezes os campos, o aluno de um campus fala com o de outro, e no meu campus está tendo aula, no meu não está, não. Sabe? Então, acho que isso tudo vai desmotivando. E aí, eu sei que Belford Roxo é um caso, assim, talvez fora da curva, né, do IFRJ, acho que nós somos o campus mais precarizado em vários aspectos, e a gente tem uma população de alunos, uma situação socioeconômica bastante complicada também, então a gente tem problemas, inclusive, dos alunos não terem entendido, por mais que a gente tenha falado diversas vezes, que podiam pedir tanto chip como tablet, que esses alunos não pediram, só pediram um ou outro, ou sabe? Então, tem várias questões que eu acho que quando a gente demorou tanto para... Acho que isso é mais um desabafo, né? A gente demorou tanto para iniciar essas aulas remotas, e quando a gente iniciou, foi meio atropelado. E aí eu acho que a gente está um pouco colhendo isso. Eu concordo com você, Gabriela. Concordo. Gabriela, mas mesmo que a gente tivesse começado antes, o grande problema justamente é a questão dos alunos terem acesso à internet, né? Então, não adianta ter começado sem ter acesso à internet, que é o que a gente está vivendo agora, quer dizer, a gente ainda tem alunos sem acesso, agora não, porque chegaram os chips, mas tem a questão do tablet. Mas, Leila, você entende que... existe uma analogia, né, interessante sobre essa questão, que é a seguinte, a gente promete um carro para a pessoa, a gente dá as rodas e a gente quer que a pessoa consiga andar. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. A gente só entregar os chips não garantiu o acesso, entendeu? Tiveram essas questões, Depende, Joane. de atropelamento, sim, mas a gente tem que ter em mente, gente, que a gente está lidando, né, com pessoas que... A gente tem vivendo uma crise econômica muito grande, gente. Os nossos alunos, né, principalmente do lugar onde eu trabalho, que é o campus do Duque de Caxias, e outros campos também têm essa dificuldade, os nossos alunos eles não têm acesso a diversas questões de alimentação, tem conta de luz atrasada, tem conta de água atrasada, então tem um monte de questões que estão envolvidas nesse processo. A gente tem que ter em mente que a maioria dos nossos alunos são pobres, gente. Não, a gente vive na nossa bolha, sabe, de funcionário público federal, não sei o quê, mas a gente vive nessa bolha, a gente não percebe que existem outras realidades em que os alunos eles não têm nada. Então, como é que você pode exigir alguma coisa deles nesse momento, entendeu? De conectividade, essas coisas? A gente pode falar, todo mundo tem celular. Não, gente, não é bem assim que funciona. E alguns celulares eles são extremamente ruins, gente, ao ponto da pessoa só conseguir se comunicar muito pouco com a sua família, né? Então a gente tem que ter essas coisas em mente, né? Que não é assim, pode comprar um celular, existe celular que você compra por R$100, mas esses R$100 fazem falta, né? Quando a gente vai no mercado, a gente gasta R$100 no meio do mercado. Então a gente tem que ter em mente que existem múltiplas realidades, né? Então, considerando essas questões que a gente está, né, que muitos setores, né, dentro do Instituto estão fazendo essas colocações em defesa dos alunos, né, em defesa de que a conectividade ela é muito mais complicada e ela é muito mais uma questão muito mais grave do que inicialmente a gente pode imaginar, gente. A gente falando, 30% dos nossos alunos não tem conexão. Esses alunos podem assistir as aulas depois, mas veja, a gente está começando, né, de um ponto de partida desigual, né? Se isso fosse uma corrida, né, a gente estaria privilegiando aqueles que já têm, em detrimento daqueles que não têm. Isso que a gente tem que ter em mente sempre, tá certo, pessoal? Isso que eu queria falar nesse momento. Jones, só para colocar aqui uma coisa. Na verdade, assim, primeiro, eu acho que eu concordo totalmente com você que a gente não tem que exigir que
né, que o aluno tenha conectividade. E eu não acho que isso tenha sido feito, e nem esteja sendo feito. A gente tanto sabe que o nosso aluno é um aluno pobre que precisa, que a gente lançou o auxílio conectividade. A gente deu ampla divulgação, a gente fez um tutorial de inscrição, a gente pediu para Brasília, a gente remanejou dinheiro, a gente fez uma segunda chamada do auxílio conectividade, porque achamos a adesão ainda pequena. Abrimos os campos e as reitorias para inscrição, para quem não conseguisse. Criamos um edital que, pela primeira vez, não tem que anexar documento, pensando na falta de conectividade de quem precisava de um auxílio conectividade. Então, a gente fez um edital totalmente desburocratizado, não tinha que anexar nada, o tempo inteiro pensando que o aluno não tem acesso. Então, como o aluno não tem acesso, a gente tinha que facilitar a vida dele. Ele só assina um documento, um termo de responsabilidade, quando ele retira o equipamento. Em nenhum momento ele tem que assinar nada. Por isso teve que ser dentro do SIGA, por conta da gente poder acessar ali a vida do aluno. Mas, então, assim, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que a gente sabe que o nosso aluno ele não tem grana, ele não tem a conectividade, e por isso a gente lançou. Né? E por isso a gente trabalhou tão duramente, né, para fazer esse edital o mais rápido possível, para a gente poder gerar essas possibilidades. Agora, esse exemplo do carro eu não acho um bom exemplo, porque a gente tem, e é fácil, a gente pega os números, a gente tem muitos alunos que não pediram tablet e pediram chip. Tem outros que só pediram o chip e só pediram tablet e não pediram chip. E tem, sim, alguns alunos que cruzam e que pedem as duas coisas. Então, se o aluno não pediu, eu estou entendendo que ele tem aí um jeito de usar o chip para isso, né? Porque ele poderia ter pedido, e foi feita uma ampla divulgação. A gente fez tutorial até em Libras, para não deixar ninguém de fora, entendeu? Eu sei que esse eu compreendo que o trabalho foi feito, mas eu estou falando dos alunos que pediram os dois, né? E eu tenho, por exemplo, lá em Caxias, muitos alunos só pediram porque não sabia que podia pedir os dois, acharam que era uma coisa só. Então, eu entendo que o trabalho está sendo realizado, tá? Isso está claro para mim. Porém, a gente tem que levar em conta essas Sim, coisas, claro. Não, por sempre isso em mente, gente. Sim. Não, a gente não pode perder isso de jeito nenhum. E essa questão que está deixando todo mundo muito abalado, né? Porque a gente tem uma coisa que a gente não conseguiu receber. E o que a gente está fazendo é diariamente ligando, cobrando. Jones, eu vejo uma coisa assim, mais assim, até uma forma mais profunda, né? Eu fico imaginando, porque as pessoas reclamam muito, por que a gente não começou antes? Eu falo por mim, se tivesse começado antes, eu não conseguiria, eu enquanto professora, entendeu? Eu fiquei extremamente estressada, né? Porque eu tenho 5 idosos para cuidar, meus sogros, meu pai, minha mãe, a minha tia. Então, assim, eu mesmo não conseguiria se tivesse lá para abril, maio, junho, eu não sei se eu conseguiria ter dado conta de dar aula, de trabalhar, né, tanto com 2 crianças, tendo a PNP em casa, né, eu não conseguiria, né, então tem um fator emocional aí, eu não teria conseguido. Então, eu vejo as pessoas reclamando muito, e não é só conectividade, né, é uma questão também emocional envolvida, né, hoje eu acho que as coisas já estão mais calmas nesse sentido, né, não que a pandemia tenha passado, a gente sabe que ainda tem um alto contágio, mas as coisas já meio que entraram no eixo, né, o que eu vejo é que a gente pode começar agora a fazer esse tipo de trabalho, né? A gente está mais preparado, a gente se preparou, a gente fez cursos, não sei, lá em Nilópolis a gente teve várias palestras, vários cursos, então a gente já começou a caminhar melhor nessa questão
de como fazer acontecer, tá? Isso olhando do lado do professor, olhando do lado do aluno. A gente sabe que tem aluno que, independente de ter pandemia ou não, tem aluno que não tem nem condição de, às vezes, ir assistir uma aula porque não tem dinheiro para pagar passagem. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele falou para mim, professora, ele faltou um mês na minha aula, eu só vim descobrir quando ele apareceu na aula, ele falou, que eu perguntei o que aconteceu, você sumiu, não, professora, eu moro em Niterói, eu não tinha dinheiro para vir para a escola. Entendeu? Nossa, aquilo me impactou de um tal jeito, né? Eu falei, por que você não me falou, né? Porque a gente até se solidariza, a gente dá o dinheiro para o aluno vir para a escola, né? Então, a gente realmente tem várias questões que a gente tem que avaliar, e eu entendo isso, que os nossos alunos, eles tem muitos dos nossos alunos que não têm condição, né? E mesmo tendo conectividade, né, que a gente dê a eles, vai ter aluno que não vai ter uma tranquilidade dentro de casa para assistir essas aulas, né? Eu, por exemplo, para poder trabalhar, para poder estar numa reunião, aqui em casa eu tenho 3 quartos. Meu marido trabalhando no escritório, meus filhos um num quarto, outro no outro, e eu estou na sala. Se eu tivesse mais um filho, eu ia ter que botar, sei lá, na escada da casa, entendeu? Ou então trancar ele no banheiro, na cozinha, né? Mas tem famílias que não têm condição, tem ambientes que não têm som, tem muito barulho externo, né? Tem casas que são altamente movimentadas. Então, a gente vai passar por vários problemas ainda nesse período aí de pandemia, de aula online, não tenho dúvida disso. Né? E a gente vai tentar trabalhar o melhor possível, porque as perdas, elas já existem, não é? Infelizmente. E a gente, pelo visto, né, a gente aqui no Brasil, com uma sobreposição de ondas, né, que já se fala nesse termo, tem uma nota da UFRJ que fala sobre sobreposição de ondas, então a gente não tem, assim, quando a gente volta presencialmente. É uma coisa que a gente realmente não tem a menor perspectiva. Com relação ao calendário, como eu coloquei, né, o Igor e o João colocamos lá naquela nota, e a gente sabe que os outros pró-reitores e o reitor, eles concordam com a gente, é o seguinte, a gente tá aberto para corrigir o curso. O que é? Então, suspende de novo o calendário, e volta em março, é isso? Não sei, entendeu? Só que nesse momento a gente precisa ouvir dos campos as decisões que os campos, os caminhos que os campos estão apontando. A gente está lá escrito na nota, né? Que a gente está aberto para discutir os caminhos. A gente optou por um caminho que a gente acreditou nele, e a gente trabalhou duramente para conseguir realizá-lo, né? Assim, esse edital foi em tempo recorde, né? Com 2 chamadas, a gente fez assim, tudo que estava ao nosso alcance. A entrega dos tablets, ela não está na nossa mão, a gente não tem controle sobre isso, nós somos impotentes diante disso. Então, diante dessa questão, a gente tem que corrigir, a gente tem que mudar o rumo, a gente tem que suspender de novo o calendário e só voltar quando tiver o tablet, depois das férias, é isso. Temos aí uma questão que se chama concluinte. A gente não pode esquecer disso. E isso é uma coisa que dorme com a gente, né? Pessoas que gostariam de fazer um Enem, pessoas que gostariam de assumir um determinado trabalho, que precisam do diploma ou que estão pré-aprovados em um mestrado. A gente tem várias situações. E a gente tem que entender também essa situação. É o que? A gente suspende o calendário e só trabalha com concluinte? Não sei, gente. O que é importante é a gente entender que a gente, na nota, né, uma nota longa, já ouvi nota muito longa, porque a gente tinha muita coisa para falar, era realmente uma nota longa, onde a gente se coloca, e a gente coloca, inclusive, que a gente está aberto a mudar aí o rumo do caminho que tinha sido escolhido anteriormente. Sabe o que eu vejo, Ana? Nenhuma decisão que a gente tome, né, nenhuma, ela vai atender a todos, né? Porque se por um lado a gente
por exemplo, fica com um calendário, né, ativo, como a gente está hoje, né, porque a gente tem concluinte que realmente tem que se formar, né, eles têm que caminhar, ir para a graduação, o aluno da graduação precisa arranjar um emprego, ou ele tem que ir para o mestrado, né, ele tem que caminhar, ele quer se formar porque ele quer casar, enfim, né, e quer trabalhar e precisa de dinheiro para isso. Então, se a gente olha o concluinte, tá olhando o concluinte, aí a gente olha agora o aluno que não é concluinte, mas a gente tem perdas, né? A PNP não é a mesma coisa que presencial. Tem aluno que tem trabalho fora do Brasil. Gente, eu sou mãe. Se o meu filho tem trabalho fora deste país, do país do jeito que está, pensar que eu vou embarrear esse aluno, trabalho com visto, com tudo. Eu acho que todas as nossas decisões, por isso que a gente faz consulta pública, não é? Consulta aos alunos, a consulta à comunidade dos professores, né? A comunidade acadêmica de um modo geral, para tentar avaliar como é que está no todo, não é? O que impacta menos, o que atende, né? Porque a gente não está realmente numa situação boa, verdade, né? A gente não está numa situação boa. E a gente sempre Desculpa, Leila, desculpa, pode terminar. Não, pode falar, Jones. Não, nada. Algumas opções foram dadas nesse processo, entende? Por exemplo, uma das opções foi justamente essa, da gente continuar com os concluintes e, enquanto isso, a gente organizava para os demais alunos. Essa foi uma das opções que foi apresentada. Mas a gente, como instituição, a gente decidiu fazer as coisas atropeladamente, né? Por exemplo, iniciar um calendário sem a entrega, sem que a licitação da entrega dos tablets estivesse sendo aprovada, sem que eles estivessem entregues aos alunos, né? Isso é uma das questões que foi atropelada, assim. Como é que você vai começar um calendário sem dar opção ao aluno de cursar aquele curso, né? Então, isso foi um atropelo, assim, que foi um atropelo extremamente visível, né? Eu sei que você discorda dessa parte, que não discordo, não. De que não foi atropelado, mas essa questão foi bem complexa. Mas, enfim, gente, eu acho que a gente tem que parar de olhar para o passado, os erros que foram cometidos, e pensar o que a gente pode fazer a partir de agora, tá? A gente tenta acertar, Jones, né? Assim, tinha aluno... Porque assim, eu vejo da seguinte forma também, alguns alunos, eles ficaram animados quando a gente voltou, né? A gente tem alunos também em situação de depressão, alunos desmotivados, então quando a gente voltou, a gente viu assim o up dos alunos, vamos voltar, né? Aí agora que a gente parou de novo, vamos dizer assim, que deu aquela parada, murchou, entendeu? É o termômetro, a gente vai tentando acertar, e nesse meio percurso a gente acerta com algumas coisas, erra com outras, não é? E a gente vai continuar tentando, né? Eu acho que é isso. Por isso que a gente faz reuniões, não é? Para poder ouvir a comunidade, ver qual é a opinião da comunidade, ouvir propostas, não é? Ouvir os debates. Nilópolis, por exemplo, tem altos debates, né, Ana, né, Gisele? Né? Às vezes debates, né, ferrenhos, né? Mas é legal, porque a gente ouve a opinião de cada um e a gente pode construir, né, a nossa também e dar a nossa opinião, mas eu acho que é isso, é pensar junto, ver no todo, né, o que a maioria acha que vai ser melhor. Isso eu falo professor, aluno, administrativo, e é isso, a gente vai errar e vai acertar, não é? Somos humanos, mas a gente sempre tenta acertar, né? A gente trabalha para isso, não é? A gente trabalha para isso. Eu acho importante a gente avançar na pauta, porque a gente, olha que eu sou, né? Eu fiquei famosa de conseguir fazer nossas reuniões em tempo menor. Sua fama hoje foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Minha fama hoje. Então, a gente tem. Então, a gente está mudando, tá, gente? De ponto. Aprovação. Bom, só dizer que eu estou à disposição para sempre responder qualquer questão, qualquer pergunta. Podem me passar e-mail, fiquem à vontade. Aprovação da ata da 70ª reunião do CAEX, a última ata do CAEX que foi enviada para vocês. Queria saber se ela está aprovada. Sim, eu só pedi para mudar lá o meu nome, né? Teve um errinho lá na letrinha lá do meu nome. Tá, Ana, mas no resto está aprovada a ata.
aprovada, Gabriela aprovada, Gisele aprovada, Leila só a ressalva do nome, Maria Gabriela aprovada, Jones. Eu não participei, então eu não posso votar. Tá certo. Então tá ok. Então tá aprovada. Gente, tem aqui um outro item, um outro ponto, cronograma anual de reuniões 2021. Porque é praxe, em dezembro, a gente falar do cronograma anual. Mas eu queria fazer um redirecionamento desse item de pauta. Na próxima reunião de janeiro, eu espero que a gente já tenha novos integrantes, novos conselheiros. Então, a minha sugestão é que a gente tirasse apenas a data da próxima reunião de janeiro e, nesta reunião de janeiro, a gente discutisse o ano inteiro, o ano de 2021, porque a gente vai ter novos integrantes e a gente vai ter até uma agenda mais complexa, mas é só uma ideia, enfim. Estou aqui aberta, se vocês acharem que não, a gente discute aqui o calendário do ano inteiro. Eu acho uma boa ideia, Ana. Agora, assim, o calendário do ano inteiro, eu fico, assim, a gente está no momento de APNP, a gente está no momento que está em casa, então, a princípio, né? Quando voltar às aulas, como é que fica? Então, por exemplo, se for marcar toda terça-feira, sempre, à tarde, vai ter professor, vai ter de titular aqui que não vai conseguir, porque ele tem aula na terça-feira à tarde. Então, essa questão de escolher um dia só, por exemplo, eu não acho legal, né? A gente vai ter que depois ver essa questão de alternar dias e horários. Sim, Leila, a gente não tem nenhuma perspectiva, não sei falar essa palavra aqui. É isso A gente aí. tem nenhuma perspectiva de retorno presencial, entende? Mas mesmo não presencial, as atividades síncronas, né, que a gente tem que ter com os alunos, elas vão acontecer. Então, por exemplo, sexta-feira à tarde, por exemplo, é um dia que eu tenho aula síncrona com os meus alunos à tarde. Então, eu me organizo para que terça-feira, nesse horário, eu também tenho. Mas eu me organizo com os meus alunos para colocar uma atividade síncrona nesse momento da reunião. Eu acho que a gente tem essa opção de permitir, né, de se permitir se organizar para que a gente consiga, né, manter os dois compromissos ao mesmo tempo, tanto as aulas quanto a nossa representação no CAEX. Eu queria propor, inclusive, até o mesmo horário de reunião para o ano que vem. A gente manter o nosso calendário como está. Por exemplo, Nilópolis, Jones. Nilópolis, por exemplo, a gente, professor, não pode dar a nossa aula síncrona em dia e horário fora, né? A princípio, fora do nosso dia e horário de aula normal. Então, por exemplo, meu horário é sexta-feira à tarde. Eu não posso marcar, por exemplo, na sexta-feira de manhã, a não ser que todos os alunos concordem. Mas, gente, eu não estou dizendo para você marcar em outro horário. Eu estou dizendo para que, nesse momento, não se faça atividade síncrona. Você modifique o seu planejamento para que haja uma atividade assíncrona, entende? Assíncrona. Porque, a gente tem, porque o regulamento até força a gente, né, a que as atividades síncronas sejam só para tirar dúvida. Mas, Jones, deixa eu falar, Jones, eu adoro me encontrar com os meus meninos. Eu sem eles, vou te dizer. Adoro ver, adoro. Eu estou sentindo uma falta deles enorme. Uma vez por mês, eu acho que a gente decidiu. Uma vez por mês em 4 semanas, são 3 aulas só. Uma aula uma vez por semana, de 4 vira 3. Mas eu entendi. Então, Ana, eu acho que a gente pode continuar na terça-feira à tarde, né? Se for o caso da primeira. A gente pode, então, manter a terça à tarde para janeiro. E em janeiro a gente poder discutir isso melhor. Ou, estou aqui pensando alto, ou a gente pode já tirar aqui 2 dias, que seja possível, e trabalhar com essa alternância. Não, Ana, deixa marcado só janeiro, aí depois que vierem os novos conselheiros, não é? A gente revê isso. Acho que a gente vai ter que ir revendo ao longo do processo a gente vai ter a questão da disponibilidade das pessoas também, que vai ser alterada, entende? Sim. A gente nem tem
A gente teve essa disponibilidade, assim, a gente conseguiu alcançar todos os conselheiros, né? Assim, eu não sei o que aconteceu, que a gente está... Nós somos em 6 aqui, né? Não, somos 8, não, 3, 6, 7, são 7 pessoas aqui. Mas a gente conseguiu, né, alcançar naquele formulário quase todos os conselheiros, né? Todos eles, no caso. Sim. Então, acho que isso pode mudar, né? Quando a gente for nos encontrarmos de novo no ano que vem com a entrada dos novos conselheiros. A gente tem que realmente Tá rever isso perfeito. para janeiro mesmo, né? Tá. E aí, a pergunta é a seguinte: a primeira terça-feira de janeiro é dia 5. Mantém o dia 5 ou preferem dia 12? Me digam. Eu prefiro o dia 12, pelo menos dá um tempo da gente respirar. Também. Eu tenho, na Sim, verdade, também, a pode ser dia proposta. 12. Também concordo. Eu ia propor da gente marcar janeiro e fevereiro, porque é quando acaba o semestre, né? Mas concordo que vão chegar novas pessoas, e aí, enfim. Essa sua ideia também é muito boa. Se quiser marcar janeiro e fevereiro, a gente tem aqui dia 2 de fevereiro, que é a primeira terça-feira de 2021. Poderia deixar para segunda de fevereiro também, não, Ana? Fica mais perto do final. De repente tem mais algum assunto que a gente precisa discutir, dê mais tempo. 9 de fevereiro. Dia 2 não é feriado, não, né? 2 de fevereiro. Só na Bahia. Na hora que eu falei 2 de fevereiro, eu falei, poxa, Você lembrou? claro. Sua filha, minha mãe era baiana, é impossível. É feriado de que lá? Eu não sei. É o dia de Iemanjá. É amanhã. A cidade para. A cidade Entendi. para. Tem uma festa que toma toda. Assim, a cidade para, mas ali o Rio Vermelho é uma festa muito linda. Tá certo. Então, deixa dia Então, 12 de janeiro, terça-feira, né? 12 de janeiro, terça-feira. E 9 de fevereiro? Pode ser. Nesse mesmo horário, das 14 às 16. Ok? Sim. Aqui no chat. Ok, para mim também. Beleza, então estão marcadas. Deixa eu voltar aqui para a pauta. Desculpa, gente, é que eu abri o calendário, aí perdi a pauta. A próxima ponta de pauta é o Fórum dos NAPs. Sim. O próximo e o último. Último. Johnny está ligado. Muito bem, Joana. Obrigada. Então, Fórum NAPNE. Não, é o seguinte, essa é uma discussão. Que bom que a gente também tem NAPNES aqui, então a gente pode... eu quis trazer essa discussão para o CAEX, acho que é importante. O que acontece? Os NAPNES, eles, né, assim, se juntaram, inclusive escreveram. Gabriela é do NAPNE, Gabriela Ribeiro. E eu. Jones também é do NAPNE. É o Então, Jones. isso. Então, por favor, me complementem à vontade a minha fala, tá? Então, até porque eu vou falar de algumas questões e alguns movimentos que eu ainda não estava na PROEX. Então, se juntou, né? Então, os NAPNES se juntaram, criaram um fórum informal, redigiram um regimento, e agora tem um movimento para a institucionalização do Fórum dos NAPNES.
É isso, gente. Foi isso que aconteceu. Foi esse o processo. Sim, sim. E aí, o que me parece é que, na verdade, assim, o fórum tinha que ser instituído antes da criação do regimento, e não o contrário. Isso é o que me foi passado. Eu estou tentando fazer esse encaminhamento para a formalização desse fórum, né? Então, já mandei, inclusive, para o gabinete, voltou do gabinete, porque faltavam informações, né? Porque, assim, teoricamente, o fórum deveria ter um prazo de validade, ele não deveria ser permanente, porque se for, esses são os questionamentos que eu recebi do gabinete. Porque se o fórum ele é permanente, ele tem outras funções, é quase um instituto. Enfim, eu recebi esses questionamentos, respondi, até usei o regimento que vocês criaram, e ali, dentro do regimento, eu busquei respostas, respondi e encaminhei de novo para o gabinete. São só questões legais mesmo, né? E aí eu me perguntei, mas a criação do fórum passou pelo CAEX? E aí eu fui verificar nas atas e eu percebi que não passou. Então eu achei importante voltar atrás um pouco, trazer aqui, porque eu acho que se o CAEX concorda com a institucionalização desse fórum, para a gente, enquanto processo, né, a PROEX, encaminhar esse processo é melhor, nos dá mais legitimidade. Então, eu quis trazer esse assunto para cá. Peço até para o Jones e a Gabriela poderem, inclusive, falar também um pouquinho, né, por que a necessidade desse fórum, e que os conselheiros possam se pronunciar, se são favoráveis à criação desse fórum. Posso falar, Gabriel? Por favor, qualquer coisa eu te complemento. Tá bom. Então, gente, a gente, como NAPNE, os NAPNEs no Instituto, eles têm atualmente muito pouca legitimidade. Assim. E, além disso, temos uma outra questão, que os NAPNEs, eles enfim, estão esse tempo todo, né? O Instituto já tem aí... Pode falar um pouquinho mais alto, Jones? Desculpa. Tá melhor agora? Perfeito. Tá bom. Então, nós como NAPNE, a gente não tem nada, assim, institucionalmente falando, né? A gente está um pouco solto, assim, no Instituto, o Instituto já tem aí mais de 10 anos, né? E a gente não tem regulamento nosso, né? A gente teve um regulamento que é antigo demais. A legislação mudou completamente de lá para cá, né? E a gente acaba ficando um pouco solto, assim, no Instituto. Cada NAPNE está atuando de uma maneira diferente aqui dentro, né? Então, a gente tem NAPNEs que são um pouco mais avançados em algumas questões, outros que são menos avançados em outras questões, outros NAPNEs que não funcionam, eles não têm mutação, né? Um NAPNE que tem criado eventos, né? Um NAPNE criador de eventos. Então, a gente está muito solto assim, no Instituto, né? E aí a gente estava fazendo um trabalho junto com a Diretoria de Ações Afirmativas, né, de união, de regulamentação do NAPNE dentro do IFRJ. Então, nós, né, os NAPNEs, os coordenadores de NAPNEs, junto com a DIDA, né, a gente estava, né, eu sou vice-coordenador do NAPNE de Caxias, a gente estava, sim, em normalização das documentações pertinentes. Isso aí, Gabriela. Então, a gente estava nesse processo de criação do regimento, né, de institucionalização e de normalização da documentação pertinente, né? Então, a gente queria ter um trabalho unificado no IFRJ, né, com os NAPNEs, né? E a gente estava fazendo isso junto com a DIDA. Mas aí a gente acabou, né, tendo a troca, né, da DIDA, né, a saída, né, do EDE, e a gente acabou ficando sem um diretor de ações informativas até o momento.
Então, assim, a gente ficou completamente desorientado quando aconteceu, quando ele saiu, né? A gente ficou assim, o que a gente faz agora? O que a gente faz? E as pessoas debandaram, né? As pessoas foram saindo, tudo mais. E aí, como na época eu era membro do Fórum EJA, né? O Fórum EJA, ele é um fórum permanente no Instituto, né? Ele é um fórum que enfim, tem essa continuidade. Inclusive, foi até Rafael Almada, que foi na gestão Rafael Almada ainda que o Fórum EJA foi institucionalizado. Então, eu sugeri, né, para os coordenadores que estavam presentes, que a gente fizesse um fórum, né, nos moldes do Fórum EJA, para que a gente pudesse, né, continuar trabalhando nesses documentos e ter um embasamento institucional com relação às nossas decisões. Então, o Fórum EJA ele foi extremamente motivado por essa história, né? Então, assim, nosso objetivo é justamente ter uma validação institucional para que a gente possa finalizar esse trabalho de normalização dos nossos documentos, né? Criar o nosso regimento, normalizar nossos documentos. Então, a ideia do fórum foi essa. A gente acabou nos antecipando, né? E a gente acabou escrevendo o nosso regimento, né? Com essa ideia de que a gente apresentaria o regimento definitivamente, né? Quando o fórum tivesse formado. A gente só se adiantou. É porque a gente já estava se reunindo, né? A ideia é justamente dar essa legitimização, essa legitimidade ao nosso trabalho. Então, o objetivo do fórum é esse, certo, gente? Enfim, é basicamente isso. Eu acho que o Johnny já falou tudo, e só queria reforçar também a questão da nossa preocupação, né, com essa formalização do Fórum dos NAPNIs, vem justamente nesse momento que a gente se sentiu, como ele mesmo já falou, que a gente se sentiu, digamos assim, meio descobertos, né, em relação a não ter ninguém à frente do DIDA-A, e aí a gente estaria continuando os trabalhos que foi iniciado lá junto com o DIDA-A, e aí a gente ficou com receio da gente fazer um monte de coisa e depois isso não ser... Enfim, isso não ser validado, né? Isso não ser legitimado e tal, e aí a gente achou que era importante também institucionalizar o fórum também em função disso. Eu queria fazer só uma pergunta. Essa questão da duração, porque isso eu acho que é o que está pegando para a institucionalização, para a gente fazer essa portaria. Pelo menos foi esse o argumento que veio para mim, que o fórum ele não pode ter tempo indeterminado. Eu posso, pelo menos nesse primeiro momento, para não atrapalhar o trabalho, sugerir um tempo, sei lá, 90 prorrogáveis por mais 90 dias, só para... Não, porque isso é uma coisa que está atrapalhando o encaminhamento da burocracia. Vocês acham... Ana, mas... Pode falar, Gabriela. Mas essa questão desse encaminhamento dessa burocracia tem a ver com o prazo dos atuais integrantes ou com o prazo do fórum em si? Do fórum. O fórum, o fórum, ele tem que ter, ele não pode ter, ser tempo indeterminado. Porque eu acho que você pode levar uma outra dúvida, né, ao gabinete, que é com relação ao fórum da EJA, porque o fórum da EJA ele é permanente. Então, como é que é possível que na mesma instituição você tenha um fórum permanente e um fórum que não é permanente, sendo que foi um fórum criado, sugerido, né, nos moldes de um outro fórum que é permanente? Eu acho que você pode levar essa dúvida para o gabinete de volta. Eu posso levar, não tem problema nenhum. Agora, o que eu estou querendo? Estou querendo uma saída, porque esse negócio está parado, e isso está me dando uma agonia enorme. Eu gosto de coisa parada. Então, eu vou levar esse questionamento, e vamos ver se a gente consegue resolver por esse caminho, Jones. Se continuarem com isso, eu estou com vontade de fazer a portaria o mais longa possível, e aí o fórum instituído
a gente busca juntos o caminho para isso, para a gente sair disso. Entendeu? Eu acho que, de qualquer maneira, tem que instituir esse fórum, porque, afinal de contas, vocês já fizeram um trabalho enorme na frente do que deveriam ter feito, que é o regimento. Né? Então, isso está atrapalhando, isso está, assim, prendendo muito. Mas eu vou fazer esse caminho que o João está sugerindo, e aí, se por algum acaso eu achar que isso vai para o procurador, eu peço para publicar com tempo determinado e depois a gente muda lá na frente. Essa é a minha sugestão de encaminhamento, se esse não der certo. Eu estou de acordo, porque eu acho que aí, de repente, as pessoas portariadas, o fórum portariado, o próprio regulamento, o regimento, eu nunca sei os nomes corretos, ele pode resolver isso, não? Exatamente, entendeu? O fórum, ele tem mais força porque ele é legítimo. E aí, até para resolver os problemas que surgirem. Mas eu antes vou tentar esse caminho sugerido pelo Jones. Então... Assim, desculpa. A gente tem uma reunião marcada para o dia 17 de dezembro, daqui a 2 semanas. Eu acho que nesse tempo tem como a gente verificar como a gente pode fazer isso. Porque, inclusive, eu posso até levar essa questão da burocracia para o restante dos membros, né, para a gente saber qual a opinião deles a respeito disso, né, dessa questão do prazo. Eu acho que a gente tem que perguntar aqui se o CAEX, qual é a opinião do CAEX, né, sobre essa questão do fórum, né, sobre Não, eu tenho uma pergunta para o CAEX, importante para estar na ata do CAEX, é se o CAEX concorda com a criação do fórum NAPNIS. Isso é uma coisa que... Essa é a pergunta. É que eu aproveitei para também aproveitar vocês e criar aqui algum fluxo de encaminhamento que dê um pouco mais de agilidade a esse processo. Mas eu também essa questão do prazo, eu vou avisar vocês formalmente. Mas, antes, eu queria perguntar, então, para o CAEX, se o CAEX é favorável à criação do Fórum NAPNI. Eu sou favorável. Eu também sou favorável. Ana, na verdade, assim, eu tô tentando, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou tentando ver na internet, né, a palavra fórum, né? O que é um fórum? Né, a finalidade de um fórum. Né? Eu entendi a questão do tempo, porque pensa-se o que é um fórum? Um ambiente de debate, né, de discussão. Me parece que um fórum seria uma coisa por um tempo. É uma impressão... Primeiro, tá? Eu não estou questionando o fórum que já existe, o porquê que ele existe, nem sei se ele tem essa legitimidade de já estar existindo, se é uma coisa contínua. Né? Mas eu acho que eu preciso um pouquinho mais de pesquisa para entender o que é o fórum. Né? Qual é a finalidade de um fórum? Porque, pelo que eu estou lendo aqui, me parece que o fórum é aquele momento que você reúne as pessoas para um objetivo específico para discutir alguma coisa, não é? Mas por isso, Leila, que eu quis levantar essa outra possibilidade, porque, assim, na verdade, eu queria entender o que o CAEX acha da pertinência de ser instituído o Fórum NAPNI, independente do tempo. Porque o tempo, ele é uma coisa que a gente vai ter que resolver. Né? Se o procurador disser, não, realmente não tem argumento, tem que ser tem que ter um prazo, né? Assim, a gente vai cumprir, né, gente? Ou vai desistir de ter o fórum só por conta disso, e aí não vai fazer o regimento. Então, assim, eu acho que a gente está aí esgarçando a possibilidade de atender a solicitação do que foi pedido. Mas eu penso... Uma vez não podendo, do ponto de vista legal, né, eu particularmente acho que melhor o ótimo é inimigo do bom, né? Não, jamais seria sim, você tem razão. Você tem razão. Assim, particularmente, eu não acredito que o fórum vá
questionar isso, tá? Mas a nossa ideia era realmente ser permanente para que a gente continuasse trabalhando junto após, né? Por exemplo, um dos objetivos do fórum, né, justamente levar capacitação aos servidores do Instituto. E essa capacitação, ela precisa ser permanente. Então, por exemplo, a gente quer levar capacitação, a gente quer defender a educação inclusiva dentro dos locais, né? A gente quer defender a educação inclusiva no Consulp, aqui enfim, nos espaços, né, institucionais. Então, a questão de ser permanente tem a ver com essa ideia de permanecer em discussão, porque é uma discussão que não acaba. A legislação ela muda o tempo todo. Por exemplo, o nosso antigo regimento, né, ele é de uma época em que tinha né, uma secretaria, né, de educação especial, a CECADI, né. Hoje em dia ela não existe, ou então ela se modificou, ela virou uma subsecretaria, alguma coisa do tipo, eu não sei exatamente a história, mas veja, tinha um negócio chamado TecNep, né, que era um recurso que era destinado à criação de salas de recursos. Esse TecNep também não existe mais. Então, veja, a legislação ela vai mudando, né? Por exemplo, esse ano foi lançada uma nova política de educação especial. Então, a gente teve uma nova alteração da legislação. Então, a questão de ser permanente é com relação a essas questões, a questão de manter uma discussão permanente sobre o assunto, que é a questão da educação inclusiva, que não é uma discussão simples, né? É uma discussão que ela acontece, ela modifica o tempo todo, a gente tem várias correntes de pensamento, a gente acaba tendo muita discussão entre nós mesmos sobre essas questões. Então, a ideia de ser permanente tem a ver com isso, com toda essa questão de que a discussão da educação inclusiva não é uma discussão simples, e ela é uma discussão que deve ser permanente. Então, mas a ideia qual é, Jonas? É fazer reuniões mensais, semanais? Como é que vocês pensaram? Sim, nós estamos fazendo reuniões mensais nesse momento. E aí seria com todos os outros membros dos outros campos? Seria com, inicialmente, enfim, seria com os membros dos NAPNES. Então, dos outros campos. Mas a reunião seria aberta, no caso, para que houvesse participação de outras pessoas. Então, e assim, a questão não é nem de fato, né, manter um espaço de discussão com todos os membros do IFRJ que quiserem participar. Mas a ideia é criar espaços dentro dos campi, né, eventos, coisas do tipo, criar documentos, criar planilhas, né. Por exemplo, vai que um campus hoje em dia que não tem aluno surdo tenha, por exemplo. A gente já pode ter um documento pronto, né, ou criar um documento coletivamente para ajudar aquele campus que não tem, oferecer cursos de formação para os professores daquele campus, né. Então, a gente pode ter um espaço em que você sempre vai ter uma capacitação possível de ser feita por pessoas que são especialistas no assunto, né. Então, a ideia do fórum é ser esse espaço, o espaço de serviço ao Instituto, aos docentes, aos alunos, para que a gente possa manter a educação inclusiva dentro do IFRJ, né, para que ela, enfim, ela seja pensada, né, pelo Instituto, né, porque é isso. Posso? Não, é por isso que eu acho que ele tem a maior importância. Eu não sei se talvez o nome é fórum, seja fórum, se na legislação o fórum tiver um limite de tempo de duração. Por isso eu acho que o encaminhamento aqui é a gente avaliar a pertinência da criação do Fórum NAPNE. Se o CAEX concordar que há pertinência, a gente vai, de acordo com a legislação, verificar, né? Eles pedem permanência. Nesse caso, eu vou verificar, eu estou fazendo as consultas e recebendo, pode, não pode, não pode, a gente dá o tempo máximo, cria, e o próprio fórum discute o prossiga, né? O próprio fórum pode discutir o desdobramento do fórum, se é um outro nome, talvez se resolva de outra forma. Eu achei bem válido, sabe, Jones? Eu acho que realmente é necessário ter esses encontros, né, de vocês, para poder realmente fazer essas discussões. Achei super bacana,
né, essa ideia de dar cursos, enfim, palestras. Eu acho que realmente a instituição precisa disso. Mas aí vale o que a Ana falou, será que o nome é fórum? Não é? Eu não sei, também não sei, tá? Eu teria que dar uma estudada. Não, mas isso Teria que tem, dar uma isso, pesquisada, é né? isso. A Não, PROEX foi demandada pelo gabinete e a gente está fazendo as consultas, né? Agora, com esse dado que o Jones acabou de dar, do Fórum EJA, a gente também vai olhar isso. Então, assim, o que eu acho que é importante é que a gente já está aqui passando do nosso horário. Sim, eu também tenho um compromisso. Assim, só um detalhe, pessoal. O Fórum EJA, ele começou como um GT. Então, o GT teve prazo determinado. O grupo de trabalho, ele tinha um prazo para finalizar. A ideia da criação do fórum é que a gente pegasse esse espaço que o GT já tinha criado e manter as discussões de forma permanente. Tá bom, mas então vamos lá. Vamos lá, gente, só porque a gente está já estourado aqui no horário. Então. Eu concordo, que faltou eu falar também. Concordo, acho uma ótima ideia. No meu campus, que é em Nilópolis, eu tenho percebido o NAPNE e as pessoas envolvidas no NAPNE bastante ativas. Então, eu acho que com o fórum a gente só tem a ganhar. Muito importante a iniciativa. Maravilha. Então, por unanimidade, o CAEX, ele concorda, indica a criação do Fórum NAPNE. É muito importante institucionalmente, eu acho que já deveria ter passado por aqui, mas, enfim, não passou. Então, eu acho que isso é importante porque dá força, né, para a criação do fórum. Gente, se alguém tiver mais alguma consideração final para a nossa reunião. Gabriela, você ia falar? Não, eu só ia complementar que acho que também uma outra importância do fórum é considerando que vários NAPNs não têm, inclusive, todos os profissionais que deveriam ter, a própria criação já facilita, né? O diálogo constante no trabalho cotidiano. Bom, então, assim, quero encerrar a nossa reunião. Obrigada, Gabriela. Eu quero encerrar a nossa reunião. Né, eu sei que até vocês mencionaram, né, que a Dida está muito tempo vazia, né, mas que eu vou ter novidades muito, muito, muito em breve. Ainda em dezembro a gente vai ter a Dida recomposta. O que é a Dida? É essa diretoria. A Dida. Não, não é a, é a, artigo A, Dida. Ah, tá. E a gente vai ter, então, a PROEX aí recomposta tanto na Dida, também tem, né, a DAI também, enfim, eu vou conseguir virar aí o ano com a PROEX reorganizada. Então, rapidinho, em breve, vocês terão novidades. Okay. Quero desejar, apesar dessa pandemia, boas festas de final de ano para todos, que se cuidem, cuidado, a coisa está feia, não só não acabou, como está vindo em situações bem preocupantes, então se cuidem, tenham um ótimo final de ano aí todo mundo, e vamos passar por isso aí juntos. Ok. Ok, pessoal, obrigado. Bom a todos. Se cuidem também, ótimas festas de fim de ano. Boa mais. tarde, gente. Boas festas. Tudo de bom. Para vocês Boa também. tarde, gente. Tudo de bom também. Não deixa o otimismo acabar, porque faz parte, né, do nosso compromisso da alteridade, é estar sempre pronto a compreender o que o outro precisa da gente. A gente tem que estar sempre pronto para o outro. Felicidade para vocês, tá bom? Obrigada, Verinha. Saudade. Verinha, eu tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de acabar, eu quero te apertar. Tá bem. Leila, você vai ter que ir lá na Praça da Bandeira. Eu vou.
Beijo, beijo. Beijo, gente. Fiquem bem, tá? Fiquem bem. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Joane. Tchau, Gabriela. Tchau, Maria. Tchau, tchau.